Estamos de volta, pessoal. É isso aí, segundo bloco agora, hein, do programa Mesa com o Pai. E você sabe que o segundo bloco é o bloco da nossa entrevista. É o bloco que você pode ir para o Facebook, que está rolando a nossa live lá na página Karen, a Mesa com o Pai. E você também vai poder ver e ouvir aqui o casal convidado de hoje. É assim, ó, diz que o testemunho é dele, mas eu já vi que eles são aqueles casais, assim, super afinados, né? Que dois em um em dois, enfim, um só coração. E eles, eu tenho certeza que vão compartilhar juntos, né, com a gente esse momento. Mas vamos lá, se o testemunho é dele, eu vou apresentar ele, né? Então é um servo do Senhor que já está na caminhada com Jesus aí há 25 anos. Ficou como professor da escola bíblica por 22 anos. Vocês têm noção, gente, do que vai ser de conhecimento bíblico esse programa? Pois é, maestro da orquestra por 18 anos. Ah, aquelas pessoas que sabem ler partitura, aquela coisinha complicada. Pois é, nosso convidado de hoje é tecnólogo em gestão de pessoas, é eletricista, é um paranaense. Então hoje eu tô aqui à mesa com o pai, com o Admilson de Oliveira e com a Roseli, que é a esposa dele. Sejam bem-vindos, bom dia, muito obrigada por terem aceito esse desafio, esse convite. Bom dia, eu agradeço pelo convite. E é um privilégio nós acordarmos no sábado de manhã e sentarmos à mesa com o Pai. Amém. É o privilégio que nós temos. Então devemos valorizar a cada dia, a cada instante, né? Essa proximidade que temos com Deus. Agradeço pelo convite e aqui estamos para falar algo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Tudo aquilo, o processo, até nós chegarmos onde chegarmos. É um processo complicado, não foi fácil, superar várias barreiras, mas graças a Deus estamos servindo a Deus e aqui nós estamos para testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Amém, glória a Deus. Isso aí, hein, Rô? Vamos ver a hora que a Rô vai começar a falar. Muito bem, então vamos começar assim, Admilson, você dá um panorama aí para quem tá ouvindo a gente, né? Quem é você? Onde você nasceu? Como é que foi essa infância? Essa infância foi com muitos irmãos, com poucos irmãos? Foi muita batalha? Foi uma infância tranquila? Conta um pouquinho até ir chegando aí nos momentos principais da sua vida. Bom, eu sou natural de Goiuerê, no Paraná. Hoje eu estou com 46 anos e nós somos uma família de 10 irmãos. E eu me mudei para o estado de São Paulo, tinha aproximadamente 7 a 8 anos. Eu nasci em Goiuerê e nós viemos para a cidade de Pacaembu. Moramos em Pacaembu até os 19 anos e posteriormente nós mudamos para a cidade de Herculândia, na região de Tupã. Foi onde tudo se iniciou, a nossa vida. Não fui assim uma pessoa voltada muitas vezes para balada, como foi algumas pessoas são. A minha vida sempre foi pautada dentro de uma certa religiosidade. Porém, antes de eu me converter, eu já estava cursando o seminário, eu ia ser padre. Quando Deus me resgatou, trouxe a palavra. Eu estava já há 2 anos no seminário, já estava me preparando para viver uma vida voltada para Deus. Só que de uma forma, assim, não tanto como diz a palavra de Deus. Então nós estava nesse caminho e então Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a usar pessoas para anunciar a palavra. Inclusive um dos meus pais na fé um pastor que ele estava em Manaus, hoje ele está em Londrina, o pastor Milton, foi um dos meus pais na fé. E outra pessoa também que eu diria foi meu pai na fé também, que é lá da cidade de Herculândia também, que é o José Gasparelli. Hoje infelizmente ele está afastado, mas eu considero porque são pessoas que me trouxeram a verdade. Então eu estava no seminário quando Deus me tirou. Deus foi lá, através dos testemunhos, das palavras que as pessoas falavam, eu fui entendendo um pouco. Não foi fácil, porque eu estava vivendo uma tradição religiosa, eu estava tendo todo aquele acompanhamento no seminário, voltado para a vida sacerdotal. Só que aí começa você viver uma vida
que realmente falta alguma coisa. E nessa falta, nós vamos aprender, como diz a palavra de Deus, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir desse momento, nós começamos a entender realmente a essência do Evangelho. E quando Deus começou a transformar a minha vida. E assim foi a minha conversão. Deus me tirou de dentro de um seminário, né, e trouxe para ser usado na obra. Então, vários trabalhos a gente foi fazendo, por um pouquinho de conhecimento que tinha da palavra de Deus. Nós fomos caminhando, nós fomos crescendo. E eu me converti no dia 17 de novembro de 1994. Até então, quando eu me converti, eu estava dando aula de catequese, eu era professor de crisma na Igreja Católica. E eu me converti em novembro, ainda continuei para terminar minha turma, né, que eu estava dando aula de crisma. Então, fiquei mais um mês e meio mais ou menos, ainda dando aula da crisma para mim concluir aquilo que eu já tinha começado. E após a minha conversão, me converti em 17 de novembro e me batizei no dia 31 de dezembro de 94, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Tupã, que é o campo de Tupã. E a partir daí eu comecei a trabalhar na obra, com o conhecimento que eu já tinha, que eu vinha trazendo, foi me aperfeiçoando. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E em pouco tempo eu comecei a trabalhar na escola bíblica, com um grupo de jovens. Na época a gente tinha aproximadamente 45 jovens na escola bíblica. E eu fui sendo professor de escola bíblica, aprendendo, sempre aprendendo. A cada lição que nós tínhamos era um conhecimento a mais, que a gente ia aprendendo, ia se inteirando daquilo e ia falando. E foram 22 anos trabalhando na escola bíblica, dentro da Assembleia de Deus. E dentro desses tempos que eu fiquei, 18 anos foi trabalhando na parte da música. Não me considero um músico excelente, mas não dá para levar, né? Dá para conhecer algumas coisas sobre partituras. Não, como diz, nas partituras eu não me perco, eu consigo ler de uma forma bem clara, mas não me considero um músico perfeito e estamos sempre aprendendo. E assim foi o nosso processo de conversão, trabalhando sempre na obra de Deus. Olha só, mas era um professor jovem na escola de jovens, não era? Eu era bem jovem. Na época que eu comecei, eu tinha 23 anos quando eu comecei. Como que é, né, o jovem ensinar o jovem? Você acha que isso favorece porque a linguagem, a vivência, as mesmas batalhas que o jovem passa? Ou você acha que é difícil para o professor conseguir do aluno ali aquele respeito, né? De início o pessoal fica assim meio, mas é a mesma idade, né? Não vai ter muita coisa para passar pra gente, né? Então cria uma certa resistência. Não que a gente não tenha capacidade, mas pelo fato de você ter a mesma idade das outras pessoas, então gera aquela desconfiança. Porque o padrão que nós temos é o quê? Pessoas mais idades mais avançadas, você ensinar as mais jovens. E na época eu tinha alunos meus que eram mais velhos do que eu. Então ficou aquela certa resistência, mas quando Deus começa a trabalhar, quando Deus coloca, então não tem quem possa resistir, né? Então nós vamos aprendendo. Capacitação vem dele. E assim, aí se empenhava, né? A você se capacitar. Porque você tem vive no processo de que eu tenho que saber para ensinar. Então gera aquela cobrança a mais. Então isso faz com que você vai a cada dia se aperfeiçoando, buscando conhecimento em fontes alternativas, né? Através de cursos, foi fazendo curso, foi me inteirando. Eu tive alguns pastores, né, que hoje já dormem no Senhor, mas que foram assim, que me deram uma base, uma sustentação excelente. Então muitas coisas nós fomos aprendendo, porque até então a gente pensa, eu já tenho uma certa religiosidade, eu sei tudo. Não, quando você começa, você vê que você não sabe nada. Então é um processo de reaprendizagem, é um processo de você se reeducar dentro daquilo que Deus quer. Porque até então você faz uma coisa de acordo, eu faço porque eu sei. Aí você chega a um ponto que o Espírito Santo fala, não, você não sabe nada. É eu que vou te ensinar, você vai fazer do meu jeito, da minha forma. Porque até então era acostumado a fazer, eu sei, eu aprendi, vou fazer do meu jeito. Aí o Espírito Santo chega, não é desse jeito, você vai fazer do meu jeito. Aí chega certas
situações que você acha que está preparado, o Espírito fala, não, você não vai falar isso porque é eu que vou falar. Aí parece que acaba o chão, você fica sem chão. Mas aí você começa a falar, começa a testemunhar aquilo que Deus fez, o Espírito vai colocando na sua mente, você vai abrindo, você vai tendo um certo conhecimento. E eu passei por esse processo. De eu achar que eu sabia, o Espírito Santo falou, não, você não sabe nada, que quem sabe sou eu. Você vai ser, só me obedecer. E sempre foi assim. E fomos aprendendo, fomos crescendo, como diz a palavra, né? Crescendo na graça e no conhecimento. Amém. Dentro da palavra de Deus. E me fala uma coisa, assim como, né, a gente lê a história de Martinho Lutero e ele teve um texto bíblico que chocou ele, que falou, olha, presta atenção. Né? E ali o Espírito falou com ele, foi a grande reviravolta da vida dele. Sim. Você também tem esse texto que falou para você, olha, é isso aqui, ó. Na verdade, assim, o que marcou na minha vida, da minha conversão, assim, que fez, falou assim, o divisor de águas. Uhum. Foi um hino da harpa cristã. Olha, que lindo. O hino 291 da harpa cristã. E fala que foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados, foi castigado por Jesus. Então, por mais que essas pessoas iam lá, eles falavam comigo, tudo, só que eu tinha na mente, a Bíblia eu conheço, parte, né? Então, às vezes os versículos, não é que não tocavam em mim, só que eu criava uma certa resistência. Mas quando eu vi que eles foram fazer, assim, foram na minha casa, foram falar da palavra e cantaram esse hino, aquilo fez uma mudança. Aí, quando o Espírito Santo fala, a partir de agora, sou eu que vou comandar a sua vida. A partir de agora, não é você mais que vai viver, sou eu que vou viver em você. Aí, a partir daquele que eu vi aquele hino, aí tudo começou. Aí, um mês depois, eu comecei a ir na igreja, eu fui na igreja. Na época, tinha um pastor na minha cidade, na cidade de Herculândia, tinha um pastor lá do Rio de Janeiro pregando. Inclusive, ele era um ex-traficante do Comando Vermelho. Ele se converteu, ele foi lá pregar, daí testemunhou. Através do testemunho dele, eu me identifiquei que realmente Deus estava falando comigo. E nesse dia, eu aceitei Jesus e não vou dizer que eu sou 100%, que temos as falhas, mas sempre procurando viver. E agora, dia 17 de novembro, faz 25 anos que eu estou caminhando na fé. Bodas de prata. Bodas de prata. Estamos crescendo. É isso aí. A nossa live tá que esse povo animado da Ágape aqui, ó. Pastor Edson, bom dia. Karen Edmilson, bom dia, Roseli. Pastora Flávia, bom dia, meus amados. O tiozinho, bom dia, Karen. Esse casal é bênção. A pastora Flávia, esse casal é uma bênção, amo vocês. A Ana Paula Ferreira dando bom dia. A Rosiane, minha amiga, também dando bom dia aqui. Pastora Daiane chegou agora. Casal abençoado, bom dia, amados. Então tá, galera aqui, todo mundo participando, curtindo, assistindo. E tá, eu gosto quando o pessoal da Ágape participa, que a live fica movimentada. É muito familhona, né? Todo mundo lá, né? Por isso que o pessoal se apoia, se prestigia, né? Muito bacana. Ô, Edmilson, o dia que você mandou, você ficou chamando ele de Ed, aí você escreveu pra mim, Edmilson, falei, será que ela errou o nome do marido? Aí quando ele escreveu de novo, eu falei, não errou não. Vocês só botaram um apelido diferente. Só um apelido. Tá certo. Mas fala uma coisa pra mim, assim, nessa área do louvor, né? Da música, a gente vê, por exemplo, você falou assim, o que me tocou foi um hino da harpa. Quanto da essência do evangelho puro, né, a gente tinha nos louvores de antes e às vezes hoje virou uma comercialização maior, né, um apelo pela publicidade em si, e muitas vezes nós estamos perdendo essa essência desse evangelho rico e verdadeiro. Sim. Que trazia uns hinos, né? Porque ali na orquestra você regia basicamente os hinos, né? Então, os hinos, Assim, que a gente pôde aprender nesse tempo, né, de louvor. Os hinos, antigamente,
pessoal tinha um certo cuidado em se escrever um hino baseado em textos bíblicos. Não que hoje não tenha, né? Sim. Mas o gospel hoje, ele acaba às vezes perdendo um pouquinho da essência. Não vou dizer que está fora da palavra, mas acaba perdendo um pouquinho, né? Porque às vezes algumas mensagens não chega a passar realmente aquilo que a Bíblia fala, né? Como que podemos entender? Muitas vezes a palavra de Deus, ela tem que ser colocada de uma forma que as pessoas entendam claramente. Porque a palavra, a mensagem, tanto de louvor como da pregação, tem que ser baseado em a salvação. Sim. Esse é o texto principal, pelo menos pelo que eu entendo, né? Então, antes as pessoas oravam mais para se escrever um hino, né? Se dedicavam mais. Não que hoje não tenha isso, mas a gente vê que o gospel às vezes foge um pouquinho daquela essência realmente do evangelho. Então são coisas assim que a gente vai analisando, vai vendo, vai percebendo, não criticando, né, quem faz, mas os hinos antigamente eles tinham mais aquela essência espiritual. Você sentia mais, né? Pelo fato das pessoas serem verdadeiras, né? Ter um espírito de adoração. Isso. É o que nós precisamos hoje aqui, é adorar a Deus. Que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, né? E nós vemos que assim um dos grandes adoradores que nós temos, né, Davi. Então nós temos muito que aprender realmente o que é adorar a Deus, o que é louvar a Deus. A adoração tem que estar na nossa essência, na nossa alma. É como às vezes eu comento com a minha esposa que a adoração está no meu sangue, né? Tanto é que depois, assim, quando foi que nós casamos, que eu vim para Lucélia, a minha intenção era porque eu ia continuar na Assembleia Belém, porque já tinha um projeto de eu continuar na orquestra. Então eu falei, não, esse é o meu lugar. Até o ponto que nós fomos fazer uma visita na Ágape, nós, sabe, nos identificamos ali. Só que ainda meu coração tava, não, vou voltar para lá. Eu vou lá porque eu tenho, sabe, assim, essa chama de estar, não que eu seja assim um maestro, mas de você estar à frente, de você fazer alguma coisa. Aí começamos a ir. Aí chegou um certo ponto que eu pensei, né? Falei, eu acho que eu vou voltar, né, para onde eu tava. Aí, quando o Espírito Santo chegou, falou assim, sabe? Eu tava orando um dia, na madrugada, ele chegou e falou, não, eu não mandei você ir, já que você vai agora, você vai ficar. É ali que é seu lugar. Você não vai voltar para trás. Você vai progredir, porque vai ser ali que você foi, então agora ali que eu vou te exaltar e vou te honrar ali, dentro da palavra. Não assim em questão ministerial, mas em relação a fazer algo para Deus. Então foi bem dessa forma. Aí você fica, bom, então tudo aquele tempo que você tem de escola bíblica, de música. Então o Espírito Santo falou, não, a partir de agora é uma nova etapa. Então você veio, você vai ficar aqui, e é aqui que eu tenho algo para você. E foi assim. Nós viemos, começamos a fazer de algum tempo que nós estamos caminhando e estamos nos envolvendo um pouco mais no ministério. Então tudo aquilo que a gente achava que sabia, o Espírito Santo falou, não, a partir de agora é uma nova etapa. Tudo se fez novo, é uma transformação. Aí você pensa, mas todo esse tempo que eu tinha de conhecimento, assim, conhecimento entre aspas, né? Que eu sabia, que eu achava que fazia, você começa do zero. Então você vai recomeçar tudo de novo, vai reaprender a depender de Deus. Então a forma que Deus usa para nos ensinar, você tem que depender de Deus. Você não faz aquilo que você quer, você vai depender de mim, o Espírito Santo falando. É isso que eu ia falar, Jesus te colocou numa escolinha de abrir mão das coisas, né? E ser dependente. E é fácil? Não é fácil, porque você acostuma, né? Você está dentro de um padrão, você sabe, vem fazendo algo assim há muitos anos, então você se identifica com aquilo que está fazendo. Então, é até para tirar do comodismo também, porque chega um ponto e fala, eu sei. Porque já chegava um tempo, assim, na escola bíblica, fala, não, mas essa lição eu praticamente domino. Só que o Espírito Santo fala, não, você não domina nada, que você sabe é porque eu te ensinei. É porque eu que estou instruindo. É como na música também. Fala, eu sei executar um instrumento. Não, você não sabe. Se você tem, é porque o Espírito Santo te capacitou. Aí você vai reaprender.
E essa questão da dependência, né? É um negócio que é tão difícil e parece que a cada geração que passa fica mais difícil, porque o lema que a gente vem escutando, né, em escolas, em tudo, é a questão do ser independente, né? Do ser independente. Então, a dependência de Deus. Quando a gente fala sobre dependência, às vezes algumas pessoas ficam chocadas, né? Mas a dependência dá uma segurança, né? Eu tenho certeza que vocês se sentem seguros dependendo de Deus, né? Só que para chegar a esse ponto, nós passamos por um Sim. aperto. Deus permitiu certas situações para a gente aprender o que é depender de Deus. Porque é fácil você fazer algo assim, eu faço porque eu consigo, porque eu tenho, porque eu posso. Aí chega um ponto que Deus fala, não, você não vai. Eu vou tirar algo de você para você ver que você não sabe nada, você não pode nada. Quem pode aqui é Deus. Então Deus permite pra gente aprender o que é depender de Deus. E às vezes nós criamos uma certa resistência, aí Deus permite as situações pra gente aprender. Então você passa numa moinha que você chega a pensar, mas eu acho que eu não vou suportar. Deus fala, não, você vai suportar. Só que você vai aprender. Você vai suportar, mas vai aprender o que é depender de Deus. Então assim que Deus trabalha. Fala assim por experiência própria que nós passamos, né? Sim. Nesses tempo, um ano e 4 meses que nós nos conhecemos, que estamos juntos. Então, É igual Elias, né? Você vai lá beber água do ribeiro, o corvo vai levar o seu alimento, que você vai depender de mim. Agora não é mais a sua força, não é mais a sua mão, né? Então vocês são casadinhos de novo. Casamos dia 15 de junho. Olha só, meses. Meses. E foi um processo, sabe? Assim, tanto a forma que nós nos conhecemos e para chegar ao casamento. Foi em um ano. Praticamente um ano exato, assim, de que nós nos conhecemos, nós casamos. E nesse tempo foi um período, assim, que Deus... Um ano foi um tempo que Deus nos fez aprender o que é depender dele. Nós passamos por um processo, principalmente para nos conhecermos, né? Na época eu trabalhava com a cunhada dela. Eu trabalhei durante 10 anos com a cunhada dela lá na minha cidade. Aí depois eu saí do serviço e entrei em outro que trabalhei com o irmão dela. Vai rodeando. Foi rodeando. E nesse tempo que eu fiquei aqui trabalhando com o irmão dela, foi o tempo que nós nos conhecemos. Nós morávamos lá em Herculândia. Aí teve um dia que ela com o irmão, a mãe, o pai, né, que hoje é meu sogro, minha sogra, eles foram lá na chácara que a minha mãe tem para pescar. Eles foram lá pescar. E através dessa pescaria, todo um processo, né? Nós nos conhecemos. No início ela ficou meio resistente, não queria. Mandei mensagem, ela não respondia. Ficou uns 3 meses. Ai, que difícil. Eu pedi a confirmação do Senhor, né? Porque foi igual ele falou, a gente passou por um processo. E da mesma maneira que ele entregou o desejo do coração dele para o Senhor, que Deus preparasse uma esposa, eu também o fiz. Sim, porque vocês dois vêm de relacionamentos anteriores. Sim, verdade. Né? Isso. E aí precisa acertar, não dá pra errar, né? Precisa acertar, né? Não dá pra errar. Exatamente. Antes, nós fizemos a escolha. Mas como ele acabou de dizer, a gente passou por todo um processo e Deus trabalhou na nossa vida, né? E o agir de Deus é maravilhoso, é lindo. É lindo. Amém. Por isso que eu digo sempre, sabe? Entrega nas mãos do Senhor e confia. E espera nele. Espera nele. Não esteja preocupado. Não tente colocar as mãos. Aguarda nele que a bênção chega. E chegou a minha. Ah lá. Até assim, um fato que aconteceu com a gente. Um tempo antes da gente casar, a gente tinha recebido um convite, né, pra gente dar uma palavra na igreja em Marília. Eu fui lá dar uma palavra na igreja. Aí Deus usou um pastor, falou que não se preocupasse, que Deus estava preparando tudo, né? Em relação ao casamento, tava tudo, Deus estava cuidando de tudo. Aí, sim, a gente pensou, não, tudo bem, né? Aí nós marcamos o casamento. Aí o que aconteceu?
nós fomos, sortamos o buffet, tudo, e até então eu tinha o dinheiro para pagar toda a festa. Tava tudo certo. Aí, só que Deus falou, eu vou preparar tudo. Aí, só que eu pensei, bom, eu tenho o dinheiro, tá certo, tá preparado. Né? Tá preparado. Preparado. Aí aconteceu, assim, algo de uma forma, vamos dizer assim, quase que inexplicável, assim. De repente, o dinheiro da conta, assim, sabe, foi... Exemplo assim, precisava de R$100, você tirava, parecia que tirava 1.000. Verdade. Aí chegou um ponto que uma semana antes do casamento, tava praticamente zerada a conta. Gente, E tudo certo. Aí bate assim, dá aquele desespero, né? Porque até então tava tudo certo, assim, tava tudo já preparado. Até assim, eu tinha comentado, assim, o dinheiro que tem vai pagar todas as contas do casamento, não vai ficar sem dever nada pra ninguém, né? Vamos fazer tudo certo até então. Aí chegou um ponto que praticamente zerou. Aí na última semana do casamento, e vai aquela luta aí orando e, sabe, e falando com Deus, né? E aí surge questionamento, Senhor, mas por que isso? E Deus em silêncio. Deus em silêncio. E foi. Aí na última semana, nós íamos casar no sábado. Aí, sabe, para Deus falar assim, não, é eu que estou preparando. Eu falei que ia preparar, eu vou preparar. E Deus deixou. Foi na quinta-feira, nós íamos casar no sábado, e na quinta-feira, à tarde, conseguimos regularizar tudo. Deus deixou até o último momento. Assim. Deixou até o último momento. E graças a Deus, aí nós fizemos tudo, casamos. Em relação à festa, não ficou nada de pendência. Só que Deus mostrou. Deus mostrou que é Ele que manda. Se Ele falou que vai preparar, não adianta nós pensamos, eu vou fazer porque eu tenho. Não, você não tem. Aí Deus tirou para mostrar que realmente Deus é Deus. Que tudo é dele. Que tudo é dele. E Ele para mostrar que Ele falou que ia cuidar e Ele cuidou. Então foi uma lição que Ele nos deu. Então a partir daí, a nossa fé quase que triplicou. Porque nós passamos a entender realmente que Deus faz. Deus, se Ele falou que Ele faz, Ele faz. Então se Deus promete algo, não se desespere. Apenas confie. É como diz a palavra, não temas, crê somente. Isso é o que nós precisamos aprender hoje. Porque nós não estamos crendo realmente no poder de Deus. Nós pregamos sobre o poder de Deus, testemunhamos do poder de Deus. Mas quando é para nós testemunharmos com a nossa vida, atitude, entra o desespero. Aí nós ficamos assim, sabe, questionando. Só que Deus permite pra gente aprender. Se você fala, então tem que ser prova viva daquilo que realmente está acontecendo. Sim, com certeza. E isso foi com a gente. Nós temos testemunho disso, que realmente Deus falou e Deus cumpriu. Deus tirou aquilo que eu achei que eu tinha para dar da forma dele. Falar, eu vou dar do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser. E deixou até praticamente, como eu falei, foi até os 45 do segundo tempo, para Deus falar, mostrar realmente. Falei, não, a partir de agora, então agora eu vou... comigo. Nós aprendemos a depender de Deus. Então hoje nós não questionamos mais quando Deus fala alguma coisa. E é muito interessante, né? Quando eu me casei, o Leandro sendo mais novo que eu, né? 5 anos mais jovem. Eu já tinha terminado a faculdade, estava fazendo a segunda, ele ainda estava fazendo a primeira. E ele trabalhava numa creche, ganhava R$276. Só que eu tinha um concurso e um outro emprego, então eu ganhava mais, né? Eu ganhava 1.500. Isso há 15 anos atrás, uau, era, né? Bacana. E eu fui ensinada, né? Assim, pela cultura dos meus pais, que a gente tem que ser independente, né? Que o marido bom é o emprego bom. Então, que você tem que valorizar. Se você é mulher, valorize o seu emprego, né? Ganhe seu dinheiro e tal. E foi muito interessante que a lição que Deus queria me dar era outra. Ele queria mudar o meu padrão, o meu valor, né? Então, quando eu me casei, deu um problema na entidade onde eu trabalhava. Suspenderam todas as verbas públicas, porque estava tudo sob investigação do diretor lá. E eu fiquei simplesmente 3 meses sem salário. Vinha só a cesta básica e era os R$276 do Leandro.
Então, assim, foi aquele momento que o Senhor ensinou. Falou assim, eu vou te mostrar quem é a autoridade. Eu vou te mostrar que o seu respeito não está vinculado a isso, né? Que a questão a submissão não tem a ver com condição financeira. A submissão é uma relação espiritual. Eu dei a ele uma missão e você tem essa submissão junto com ele, né? Essa comissão com ele. E foi muito interessante, assim, porque eu falava, meu Deus, já tenho até o Lucas, né? Porque quando eu me converti, eu já era mãe. Então, quando eu cheguei à igreja, conheci o Leandro na igreja, eu já tinha o Lucas. E eu falava, e agora eu tenho um menino para criar, o que eu vou fazer? Esse salário que não vem, e o negócio não vinha. E vence uma conta, vence outra. E aquele dinheirinho ali do Leandro, os R$276. Mas eu sei que nenhum dia faltou nada à nossa mesa, né? Passou esse período, a gente conseguiu regularizar as coisas aos poucos, foi pondo em ordem. Mas a partir dali eu aprendi que era um conceito novo que Deus queria para mim, que não era para eu seguir o mesmo padrão que eu conhecia, né? Que do ponto de vista do Senhor, o casamento era novo e eu tinha que aprender essa lição nova, né? Então eu falo que quando o versículo que Paulo escreveu fala em tudo, dai graças. Amém. Né? Dai Em graças. tudo. Em tudo mesmo. mesmo. Em tudo, mesmo que te pareça ruim, Verdade. dê graças, porque daqui a pouco você vai entender tudo direitinho. Sempre. É comum nós darmos graça quando as coisas estão indo bem, né? Quando você passa por uma certa dificuldade, parece que a nossa mente fecha, né? Para esse versículo, né? De você agradecer a Deus em tudo. É isso. Só que Deus quer mostrar o contrário, né? Até o que o pessoal usa muito como um jargão, né? O tudo posso naquele que me fortalece. Gente, Paulo fala tudo posso depois de uma lista que você fala, será que eu posso essa lista mesmo? Sei estar preso, sei ser flagelado, sei isso, sei aquilo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você fala, opa, tem que ler uns versículos antes. Pra entender. Né? Porque ficar assim, de imã de geladeira, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Verdade. Tem que ter noção desse contexto. E foi assim uma passagem na nossa vida que a gente agradece a Deus. Porque muitas vezes a gente está passando por prova e diante, vamos colocar dessa forma, do desespero, né? A gente deixa de olhar para Deus e olha para a situação. Sim. Então, com isso, a gente aprendeu, né, amor? Aprendeu. Deixar de olhar para a situação e olhar para aquele que tudo pode. Então, nós somos dependentes deles, né, do Senhor, e tudo que a gente faz é para Ele, né, para que a glória dele seja vista por outros. Cresça, e afinal de contas, né, nós somos testemunho de Deus aqui na Terra. Então, para a gente mostrar para outras pessoas, através das nossas experiências, que Deus faz sim. Então, somente creia, né? Confia e esperar nele. Tanto que a gente agora, né, amor? Quando a gente passa por alguma situação, é olho no olho, jejum, oração e joelho no chão. É isso aí. Confiar no Senhor. E a resposta vem, né? É como Jesus disse, né? O que eu faço agora vós não sabeis, mas depois vós sabereis. É verdade. Então, o que Deus faz não é de imediato, é para mostrar depois, a gente olhar para trás e ver onde nós estávamos, o que estávamos fazendo, da forma que Deus agiu, da forma que Deus providenciou tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse providenciado. Não da forma que nós queremos, mas da forma que Deus quer. Sim. Porque nós fizemos um compromisso de entregar nossa vida a Deus no dia que nós aceitamos a Jesus. Então, é isso que Deus quer, que nós aprendemos a depender dele em toda e qualquer situação. Assim que Deus quer que nós sejamos e agimos. Deus prova, né, quem ele é em cada situação da nossa vida em meio à adversidade. Eu acho muito bacana que há uns anos atrás a gente estava lendo a Bíblia numa célula, eu e o Leandro. E o Leandro fala que o texto favorito dele é o Salmo 23.
é meu salmo favorito, é meu texto favorito, não sei o quê. Até que um dia o Senhor deu a ele, assim, um entendimento de que quando você fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é que você vai ter tudo e não vai te faltar nada. Não, é que não vai te faltar nenhuma experiência, nem as boas, nem as ruins. Verdade. Né? Então, quando você sabe que leva-me a águas tranquilas, é porque você já passou pela turbulência. Né? Se vai te dar um descanso, é porque você está muito cansado, né? Se ele deu um Deus que cura, é porque você já esteve doente. Então, essa questão de, né, o Senhor não permite que falte nada, é que não nos falte nenhuma experiência para conhecê-lo. Porque como que eu vou testificar que eu conheço um Deus que sara se eu não fiquei doente? Um Deus que provê se eu nunca precisei de nada, né? Então, essa questão da gente conseguir perceber a grandeza de Deus em meio à adversidade, eu acho que é a maior contribuição para o nosso crescimento espiritual, né? Passar e crescer, né? Porque quando a gente fala algo que você já vivenciou, então você tem bagagem para passar. Sim. Aquilo que você já passou. Então você tem condições de ajudar outras pessoas. Você tem condição de chegar para a pessoa e falar, não, age dessa forma porque eu passei por isso e Deus me deu a vitória fazendo isso. Então é isso que Deus permite que nós passamos, para que futuramente nós possamos ensinar outras pessoas. Sim. Porque você pegar um texto, você ler para a pessoa, é fácil, né? Agora você mostrar a forma que Deus age, que Deus trabalha, por experiências próprias. Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, quando passam por um problema, uma dificuldade, uma provação, acaba até abandonando a fé, porque acha que não vão suportar. Só que Deus permite certas situações, só que Ele está com a gente, Ele está conosco. Sim. Ele não nos abandona, né? Por mais que às vezes que Ele permite, mas Ele está ali do nosso lado. Com certeza. Às vezes nós olhamos para o problema e esquecemos de olhar para Deus. Dessa forma. A palavra já diz, né? Apocalipse. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Então, eu por causa desse versículo, eu defini que esse programa teria um bloco de testemunho, né? Porque eu falava, gente, é o testemunho que vai impactar as pessoas. Se a gente não tiver testemunho, eu fico papagaiando, né, de um Deus que está no papel. Apesar de eu considerar a Bíblia um livro vivo, está no papel. E como que eu vou ver ele manifesto? É na vida das pessoas, é o testemunho, né? E às vezes, muitas pessoas estão na mesma situação que um dia nós estivemos. Sim. E a gente testemunhando, né? Dá um incentivo para a pessoa, porque, como o Ed colocou, né? Muitas vezes as pessoas deixam de olhar para Deus e olham para a situação. Então, você olhando para a situação, você esquece de buscar naquele que tudo pode. Sim. E muitas vezes as pessoas acabam deixando, né? De buscar aquilo que ele quer, de se manter na presença do Senhor, achando que não vai conseguir. Mas a gente tem que aprender, né? Que o momento certo não é o nosso. O momento certo é o momento de Deus. Então a gente tem que aguardar nele, no tempo dele. Que muitas coisas ele faz para nos mostrar que ele é Deus. Com certeza. Bom, aqui tá o pessoal, o pastor Flávio também tá dando um bom dia, Deus abençoe esse casal de Deus. Amém. Aí a Paula, Rogério dando bom dia, Fabiana e Meire, meus amigos. O Antônio Thaís, eu não sei quem que tá aqui, se é o Antônio ou se é a Thaís, né? Mas esse casal é bênção, bom dia, paz. Maria Lázara dando bom dia pra gente também. A Ângela tá assistindo, Cristina tá assistindo, a Claudinete tá dando bom dia, graça e paz. Maria Lázara tá falando que ela é do Mato Grosso. Olha que legal, muito obrigada, viu, Maria Lázara? Eu já vi o seu nominho aqui em outras lives. Bacana que você acompanha a gente, viu? Deus abençoe muito. Bom, e deixa eu ver. Ai, tá vendo? Já passou. Já são 8 horas, mas ainda tem aquele momento que você vai dar uma palavra para, né, para quem está nos ouvindo aí, que dê um ânimo, um fôlego, uma motivação para aqueles que nos ouvem. Vamos lá que o espaço é seu.
Como eu disse, a gente não tem pressa, viu? Amém. Quero ser rápido. Umas palavras que Deus tem colocado no meu coração para nós falarmos, que está no Evangelho de São João, capítulo 14, e versículo 23 ao 27, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui quero apenas pegar esse versículo 27, que Jesus falou: deixo-vos a paz. Quando nós falamos em paz, vemos que muitas pessoas hoje procuram a paz. Como que procuram a paz? As pessoas, nós vemos que a situação em si das pessoas, do sistema, da economia, tudo, leva as pessoas a agir de uma forma quase que desesperada. Então pessoas estão procurando a paz, pessoas procurando viver um pouco mais de tranquilidade. E quando nós vemos a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá, Jesus disse: deixe-vos a paz. Não aquela paz que o mundo oferece, mas a paz de Deus. A paz que entra no coração, a paz que traz tranquilidade, a paz que traz refrigério para a sua alma. E quando nós lemos a palavra de Deus, é um tema que na Bíblia está descrito de várias formas, de diversas maneiras. Então nós vemos que quando Deus disse para nós que Ele tem paz para nos dar, isso significa o quê? Que nós temos condição de chegarmos diante de Deus e Ele fala: não, aquieta o seu coração, porque eu tenho algo melhor para vocês. Não se desespere diante da dificuldade, não se desespere diante dos problemas que virão ou que possa vir na sua vida, mas que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos confiar no Senhor. Então, temos vários versículos, várias passagens bíblicas que Deus fala que nós tenhamos a paz. Porque Isaías diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, se ele é o príncipe da paz, ele tem algo bom para nós. Ele tem algo para trazer ao nosso coração. Muitas vezes nós vemos hoje, o que se fala muito é em depressão, por ansiedade, pessoa com transtorno. Então isso gera o quê? Gera uma certa falta de paz na pessoa. E Deus quer isso. Jesus trouxe a paz para nós. Jesus, ele trouxe a paz no nosso coração. Isso que nós estamos passando nesta manhã. Para você que passa por dificuldade, por problema, está sofrendo algum transtorno, seja esse de qual for, a Bíblia diz que Deus, ele tem paz para nós. Jesus disse em Mateus 11:28, que para nós buscarmos em Deus, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela está recheada de citações em que fala sobre paz, em que fala que Deus tem algo bom para nós. Deus não quer que as pessoas sofram, mas muitas vezes nós sofremos porque nós próprios causamos esse sofrimento, ou seja, nós nos afastamos de Deus. E vimos que a palavra de Deus é essa para nós. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a paz que excede todo entendimento, como diz a palavra de Deus, está em Jesus. Então que nesta manhã, que a paz de Deus possa entrar no seu coração e que o Espírito Santo possa trazer paz, alegria, saúde e trazer um renovo para a sua vida. Que Deus possa falar no seu coração, que o Espírito Santo nos dê capacidade a cada dia para buscarmos mais essa paz de Deus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. É isso aí. Eu lembrei daquele versículo que eu acho que está em Isaías, que fala: Ele conservará em perfeita paz a mente daquele que está firme, né? Nele. Verdade. Então, a gente precisa estar firme no Senhor, que é Ele que conserva, né? A paz em nós. Passamos por problemas, por dificuldade, Claro. mas, como diz a palavra, tem de bom ânimo. Uhum. Devemos nos alegrarmos no Senhor, porque Ele é a nossa paz. É verdade. O Senhor tem dado provisão de tudo para nós, né? De saúde que é espiritual, porque paz da saúde espiritual, né? Emocional. E a gente olha, às vezes,
Tantas pessoas requerem, esperam, aguardam, lutam por bênçãos materiais, quando na verdade o nosso maior tesouro mesmo é uma consciência em paz, né? Uma vida em paz. Sim. Muito bom. Aqui na live tá a Claudinete dos Santos, a Dalva também tá dizendo que bênção ouvir esse testemunho edificante. A Jéssica Medrade dando bom dia, que Deus abençoe a todos. Então, o pessoal que esteve aqui conosco nessa live, quero agradecer vocês que estiveram aqui assistindo. E vocês sabem que o próximo bloco tem a live da reflexão da palavra, né? Então, eu vou aqui encerrar, vou me despedir dos convidados, né? E a gente já vai voltar. Então, Admilson, Rose, muito obrigada, viu? Que o Senhor abençoe cada vez mais a vida de vocês. Não só o relacionamento, mas o ministério. E que o Senhor os faça prosperar em toda boa obra. Muito obrigada, viu? Amém. Nós que agradecemos. Que Deus abençoe a todos. Os ouvintes que nos ouviram. Que esse testemunho possa trazer uma edificação para a vida de cada um daqueles que ouviram. Certamente. Para aprender a confiar mais em Deus, né? É verdade. Dependemos mais do Senhor. Amém. Glória a Deus. E outro dia você volta, viu, Rose? Para você contar aquilo que você estava contando outro dia. Tá bom? Tem bênção. Então, outro dia a Rose volta. Daí o testemunho vai ser dela, viu, gente? Amém. Bom, pessoal, é isso. Então você não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta.